Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é pastor Luciano Lúcio. Com muita alegria nós vamos aqui gravar a nossa reflexão do dia 18 de agosto de 2020. Queridos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13 diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me fui comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Queridos, esta reflexão nos mostra que não conseguimos, não podemos dividir Cristo, a nossa fé. Corinto é uma igreja que parecia uma creche. As crianças, os crentes, meninos daquela igreja viviam dividindo as coisas, estavam sempre separando partes, os seus grupos, de quem eles gostavam mais ou gostavam menos. E aí Paulo resolve escrever um compêndio doutrinário, aonde ele termina no versículo 14 com uma pergunta: será que Cristo está dividido? Nós vamos aprender com Paulo neste texto que nós não podemos pegar Cristo em parte, não podemos servir a Deus somente naquilo que nos agrada, porque algumas pessoas selecionam partes do cristianismo e deixam de viver a integralidade do Evangelho. Deus, porém, não nos deixou essa escolha. Nós precisamos aceitar a Cristo como Mestre e como Deus. Ou não podemos somente ver os valores dos seus ensinos, mas não colocá-los em prática, não reivindicar a Cristo a divindade. Não podemos, quando não aceitamos esta realidade, não podemos ser chamados de cristão. Por quê? Porque precisamos assumir Cristo como Salvador e como Senhor. Não há como ter um e deixar o outro. Não podemos ser salvos sem entregar a nossa vida para Cristo, sem submeter a nossa vontade a Cristo. Pensar diferente disso é estar enganando a nós mesmos. Precisamos buscar Cristo com intimidade e reverência. Nossa proximidade com o Salvador não pode ser confundida com desrespeito. Ele é nosso amigo, mas é também nosso Criador. Sejamos humildes e respeitosos com Ele. Precisamos tomar a coroa e também a cruz, porque muitos só querem a coroa, mas não querem a cruz. É muito bom saber que lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a promessa é de que nós teremos uma coroa, mas não podemos esquecer de Lucas 9:23, onde ele diz que nós também precisamos levar a nossa cruz. Precisamos acreditar, queridos, que não há como dividir a nossa fé. Precisamos entender que há um céu e há um inferno, há salvação como também perdição. Precisamos então, com muito afinco, com muita fé, abraçar a salvação e a santificação. Ser santo não é uma opção. Vida cristã não é uma escolha. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não posso colocar em risco a unidade da minha fé e a unidade da igreja, porque quando Paulo fala aos coríntios que eles têm o hábito de dividir as coisas, Paulo tem em mente que o costume deles era se dividir entre si, formando partidos, colocando em risco a unidade, privilegiando uns em detrimento de outros, brigas, contendas, porfias. Havia na igreja simpatizantes de Apolo por causa da sua intelectualidade, outros de Cefas, que é Pedro, que valorizavam a ortodoxia e a tradição judaica, mas também existia outros que diziam que eram de Paulo, porque Paulo tinha uma postura aberta para com os gentios e a defesa da liberdade cristã. E
também existia o grupo dos seguidores de Cristo. Eles eram de Cristo porque se diziam diferentes e defendiam a independência. Eles queriam ser independentes. Paulo, então, faz esta pergunta: será que podemos dividir Cristo? Será que nós podemos ter partidarismo na nossa fé? Será que nós podemos dividir a nossa fé cristã? Enquanto Paulo diz em Efésios 4:3 que nós devemos preservar a unidade. As divisões são graves. As divisões provocam doenças graves na nossa fé. O remédio para a divisão costuma ser amargo, porque precisamos exortar o povo a viver unidos e evitar que nós temos que viver em grupos. Paulo está dizendo: Cristo porventura está dividido? Portanto, vivamos a integralidade do Evangelho. Preservemos a unidade da fé e a unidade da igreja, assim estaremos caminhando em santidade e amor. Pense nisso, nós não podemos dividir Cristo e nem a nossa fé. Um bom dia a todos, que Deus possa te abençoar neste dia e que você continue assistindo os vídeos aí. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.